Boa noite. Amém, amados? É muito bom a gente poder estar nesse momento, louvando o Senhor, né? Justamente nessa data que para todo o povo de Deus, né? É uma data marcante. É uma data que nós trazemos no coração o desejo de celebrar, de comemorar, porque é uma data que ela revela a grandeza e o poder do Cristo que nós seguimos, do Cristo que nós pregamos, do Cristo que nós acreditamos que é o nosso Redentor, que é o Libertador, que é aquele que morreu por nós, né? Na verdade, Cristo, ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, né? Nesse momento, dessa mensagem, tá? Para que vocês entendam todo o contexto que vai acontecer aqui, Jesus está morto, Jesus acabou de morrer, nesse contexto da nossa mensagem. E Jesus, o corpo dele tinha que ser sepultado. E os discípulos, então, juntamente com José de Arimateia, eles tinham um lugar para sepultar Jesus. E o corpo de Jesus teria que ser levado para esse sepulcro, né? Para ser sepultado. Então, lá em Mateus 27, a partir do versículo 62, eu quero que projete, amado. São apenas 3 versículos que nós vamos ser muito rápido, porque ainda vai ter sequência da mensagem. Em Mateus 27, versículo 62, 63, 64, 65, 66. A gente consegue projetar? Para que toda a igreja possa acompanhar os textos e entender que eles colocaram o corpo de Jesus no sepulcro, né? Tá? 62. Isso. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes judeus e fariseus na casa de Pilatos, que era a autoridade máxima. Vamos lá, 63. Dizendo assim: Senhor, lembrando-nos que aquele enganador, Jesus, vivendo ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem. E digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, e de guardai o corpo, e de guardai-o como entenderdes. E o 66 diz que indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda e selaram a pedra. Os fariseus, né, as autoridades judaicas tinham medo de que o corpo que estava no sepulcro fosse roubado pelos discípulos. Eles foram à casa de Pilatos, eles tinham uma guarda que os acompanhava, né? Eles tinham uma guarda romana que os acompanhava. Roma era o império que estava dominando tudo naquela época, e com medo de que Jesus ressuscitasse, né, e contasse a história, roubaram o corpo e falaram que ressuscitou, porque os judeus não acreditavam na ressurreição, tampouco os romanos. Eles mandaram então que os soldados fossem, colocado uma pedra, a pedra era muito grande, o corpo estava lá dentro com segurança, fora era uma guarda montada, e eles lacraram a pedra. Existiam 2 formas de lacrar. Poderia ser com cera, e colocava um brasão, né, dando alto relevo, assim como se coloca numa carta, né, uma cera, e coloca aquele sinete, o brasão do império. Ali no caso, por ser durante o dia, o sol muito quente, eu acredito que era um tipo de, como se fosse um tipo de gesso, cimento, tá? Uma massa que pudesse ficar muito seca e não derreter com o sol. E era lacrado. Em alguns casos, de alguns filmes que nós já vimos também, os historiadores, era uma corda com essa massa colada, a corda passava para o outro lado da pedra com a massa colada, e na massa tinha a marca do brasão do Império Romano, o selo romano, a autoridade que está dando uma ordem para todo o povo daquela localidade.
quem quebrar este lacre vai pagar o preço, é pena de morte. E os guardas estavam ali, eles não dormiam, eles ficavam o tempo todo, porque eles tinham medo do que pudesse acontecer. Era uma pedra muito grande, e eles estavam no lado de fora, para montar vigília, cada turno olhando para aquela pedra, para que a pedra não fosse mexida, para que o lacre não fosse quebrado, para que eles não pagassem ao Império Romano por aquele delito. Em Marcos, no capítulo 16, algumas mulheres se reuniram logo de manhã, acordaram bem de madrugada mesmo no domingo. Então, elas resolveram ir visitar o sepulcro. De repente, colocar flores, perfumar o sepulcro, fazer uma oração. E elas, então, indagaram e perguntaram uma para a outra, assim, quem nos removerá a pedra do sepulcro? Esse versículo está em Marcos 16:3. Marcos 16:3. A pedra estava lacrada, não poderia ser removido, o lacre não poderia ser retirado, e essas mulheres perguntaram, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Por quê? Porque elas não tinham autoridade para remover a pedra, e elas também não iam, quebrar uma regra do Império Romano. Elas queriam entrar, elas queriam ungir o corpo de Jesus, mas elas queriam saber, essa pergunta está dizendo assim, qual é a autoridade que vai tirar a pedra, para que nós possamos entrar? Quem removerá a pedra para nós? Versículo 16, versículo 3 do capítulo 16 de Marcos. Ninguém tinha autoridade, porque o império tinha lacrado. Só uma ordem do império que poderia realmente tirar os lacres e tirar a pedra. Agora a gente vai ler em Mateus 28, versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Você pode glorificar a Deus, amado? Elas estavam indignadas e perguntando assim, quem tem essa autoridade? Eu não tenho. Você tem, Elise? Eu não tenho. Os guardas vão dizer assim, foi a Elise que chegou aqui, achando que é a autoridade espiritual, tirou o lacre. E Pilatos e Roma, então, ia mandar ali castigar, matar quem fizesse tal delito. A pedra, amado, não foi removida por homens, porque Deus provou que não havia autoridade maior do que a dele para fazer aquilo. O corpo que estava lá dentro era o corpo do Filho de Deus, o único, unigênito Filho de Deus, e a autoridade sobre o corpo do Filho, somente o Pai. Somente o Pai tem essa autoridade. Eu ouvi um louvor uma vez de um grupo de homens em vozes, e eles estavam falando justamente desse momento em que Jesus estava no sepulcro. E nesse louvor, eles começavam a falar do Pai, o que Deus estava sentindo naquele momento. E nesse louvor, eles começam a bradar como se Deus estivesse falando, para o seu filho no sepulcro. Levanta, levanta, meu filho, porque a morte não pode te deter. Levanta, porque aí não é o teu lugar. A autoridade que foi dada veio dos céus, um anjo desceu dos céus, ele criou um terremoto, a pedra era muito pesada, e ele, tão autoridade, com tanta supremacia, ele diz assim, quem manda nesse lugar, quem remove essa pedra, somente Deus. Ele sentou sobre a pedra, para mostrar a todo mundo, olha, não é só romper o lacre romano, não é só quebrar com a ordem do Império Romano, é também tripudiar e dizer assim, eu sou autoridade neste lugar. A pedra foi removida. Esse mesmo anjo, amado, da parte de Deus, ele tem sobre nós essa autoridade para remover as pedras da nossa vida. Talvez o que esteja impedindo você de passar para o outro lado
Não de fora para dentro, né? Mas aqui no caso de dentro para fora, é essa autoridade para quebrar esse lacre, amado. Que talvez a sua vida esteja assim lacrada com uma ordem, sabe aquela ordem? Que eu não posso fazer porque isso é do governo, eu não posso fazer porque isso é da autoridade, eu não posso fazer porque isso é do mundo, é da autoridade que está sobre mim, e muitas das vezes nós esquecemos que quem governa tudo, que quem está sobre nós, a autoridade que está sobre nós, veio de Deus. Só Ele pode remover essa pedra, amado. A palavra de Deus diz que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Sabe por quê, amado? É o homem terminar de fazer o último retoque na casa, a casa desmorona. E todas as vezes que se erguer, vai cair. Mas se Deus, Ele declarar assim, não caia, nunca, pode bater o vento que for, aquela casa nunca vai cair. Porque em vão é edificar uma casa, se não for edificação dada por Deus. Vigiar uma cidade, os sentinelas, é inútil. Não há blindagem, não há corpo fechado, não há carro blindado, não há nada que pode impedir o homem de chegar e tocar em você. Somente a palavra, a autoridade de Deus, Ele determina, Ele fala não e não. E talvez você não saiba que tenha acontecido essa semana com você, mas eu creio que tenha acontecido com vários de nós aqui. Perdemos um ônibus pela manhã, ficamos chateados, né? Mas foi um livramento de Deus. No momento estava chovendo, não deu para sair de casa. Poxa, que chuva, né? Foi o livramento de Deus pela rua. Sabe aquela bala perdida que passou a 3 metros de altura da sua cabeça? Você não percebeu, mas ela passou. Sabe aquela bactéria, aquela enfermidade que veio rodopiando assim para pegar na sua cara, entrar nas suas narinas, te contaminar? Foi justamente no momento que alguém tocou em você e você virou, ela passou direto. Mal nenhum tocará na tua tenda, praga nenhum chegará na tua casa. Quem vai remover a pedra é Deus, amado. Eu começo colocando essa mensagem nessa autoridade. Mateus 27, Marcos 16 e Mateus 28. Quem removerá a pedra? Um anjo desceu do céu, fez um terremoto, retirou-os lá, quebrou a autoridade romana, sentou sobre a pedra e disse para elas: aqueles que vocês procuram não está mais aqui, o sepulcro está vazio, porque Ele ressuscitou. Nós estamos celebrando nessa noite, amado, a história e o momento da história que quebrou tudo naquele lugar. Porque os homens falaram para Pilatos: olha, eles vão roubar o corpo, inventando que ele ressuscitou. E a autoridade de Jesus foi tão grande que depois de morto, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu para todos. Viram Jesus, tocaram em Jesus, chegaram próximo de Jesus. Não existe, Betinha, como você não chegar perto dele e a sua vida não mudar. Não existe como você chegar perto dele, ouvir a voz dele e você não mudar. Não existe, meu amigo. Não existe você chegar perto de Jesus e a sua vida sair da mesma forma. O pastor Márcio está em casa. O pastor Márcio está em casa, ele saiu do hospital, amado. Sabe por quê? Porque o tempo todo nós acreditamos que a pedra ia ser retirada. Queimadura de 1º, 2º e 3º grau. Ele teve infecção, inflamações, ele respirou, inalou, o pulmão dele ficou contaminado, ele teve uma escara no cóccix, teve que ser raspado, as feridas de 3º grau tiveram que ser raspadas, e todas as vezes com ele sedado totalmente, e ele foi sedado todos os dias, desde o sábado de carnaval. O corpo dele poderia não voltar, ficar no coma e nunca mais voltar. Dores insuportáveis, e um clamor sem cessar, dia e noite, no monte, em casa, nos nossos amigos pastores que eu nunca conheci,
intercedendo pela vida do pastor Márcio. E ele saiu do hospital, teve alta. Sabe o que está acontecendo na sua vida? Pode aplaudir, amado. Sabe o que está faltando na sua vida? Está faltando na sua vida é você colocar a autoridade na mão dele e dizer assim: Senhor, quebra esse lacre, tira essa pedra e muda a minha história. Eu agradeço a pequena oportunidade, porque essa mensagem não encerra, ela continua. Agora o nosso Edson continua com nossa mensagem. Boa noite, irmãos. A mensagem hoje ela é um pouco diferente, ela é compartilhada. E esse mesmo Deus que retira a pedra, esse mesmo Deus que tem poder e autoridade para remover a pedra da minha e da sua vida, não é com outro motivo a não ser um encontro que ele tinha marcado no jardim. E eu queria falar com você acerca desse encontro que o Senhor marcou e ele aconteceu no jardim. Maria Madalena, quando ela vai até o sepulcro, quando ela vai até o túmulo, como já foi dito, o túmulo estava vazio, a pedra já havia sido removida e os anjos do Senhor estavam em cima da pedra. E acontece que os anjos dizem: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, julgando que fosse um jardineiro, ela responde: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde tu puseste, e eu o levarei. Maria Madalena, quando olha para Jesus, ela acha que é um jardineiro, e ela pergunta: aonde você colocou o corpo? Porque ela julgava que naquele momento, aonde Jesus tinha sido depositado o corpo dele, era um túmulo de um homem muito rico, era um túmulo de José de Arimateia, era um homem da autoridade. E ela julga, de repente ele era muito simples, muito pobre, e o corpo dele foi retirado daquele túmulo, que era um túmulo de uma pessoa da nobreza. E ela, preocupada, ela diz: aonde você colocou o corpo? Porque eu vou lá e pego ele. Talvez ela devia pensar: eu coloco no lugar mais simples. Só que aquele túmulo, ele não era suficiente. Aquele túmulo, ele não tinha toda a autoridade suficiente para depositar o corpo de um rei. E quando ela olha para trás, esse jardineiro, ele então novamente chama ela pelo nome: Maria. E aí, quando ela olha, ela reconhece, porque quando alguém nos chama pelo nome, significa que esse alguém tem intimidade com a gente. E quando ele fala Maria, ela: opa, que jardineiro é esse que me conhece pelo nome? E quando ela olha para trás, imediatamente ela diz: Rabone, mestre. E esse versículo representa que o nosso Deus, ele marcou um encontro conosco nesse jardim. Enquanto nós estávamos preocupados com qualquer outra coisa, o jardineiro, ele veio ao nosso encontro. E nesse encontro ele nos chama pelo nome. E quando ele nos chama pelo nome, nós podemos reconhecer e chamá-lo de mestre. O túmulo não pôde conter o Rei dos Reis. Ainda que ela pensasse que ele tivesse sido colocado em outro lugar, mas não, ele havia marcado esse encontro. E o que acontece é que depois que Jesus, ele ressuscita, ele sai do túmulo e ele faz essa primeira aparição, eu fico imaginando, na nossa imaginação santa, que todos os anjos dos céus, todos os seres celestiais deviam estar ansiosamente esperando o retorno do seu rei, porque por 33 anos ele se fez carne, habitou entre nós, viveu, comeu, se alimentou, andou, transpirou, sorriu, chorou, viveu como um de nós por 33 anos. E quando ele vence a morte, eu imagino, numa imaginação santa, que todos os anjos devem ter sido colocados de pé.
Os querubins, os serafins, deviam estar pensando: é agora que o rei volta para o seu trono. Só que antes ele tinha um encontro no jardim. E é isso que acontece na minha e na sua vida. O Senhor, Ele retardou, ainda que por um dia, embora Ele não chegue atrasado, mas Ele retarda por um dia, porque Ele precisava encontrar com Maria. Ela nos representa. O Senhor, Ele morreu na cruz, por mim e por você. E quando Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele veio ao nosso encontro. E ainda que nós não o reconhecêssemos, mas Ele nos conhece antes que nós fôssemos formados, antes do ventre da nossa mãe. Porque nós somos feituras, nós somos criaturas formadas, idealizadas por Deus, ainda que nós não fôssemos substâncias formes, Ele já formou na sua mente. E Ele veio ao nosso encontro para nos resgatar, para dizer: Maria, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Eu estou indo para além do Rio Azul. E por aquele breve momento, ela pôde desfrutar o que eu e você vamos desfrutar. Porque quando ela olha para trás, ela não vê nada mais, nada menos do que alguém que tem umas vestes brancas, que os seus olhos são como chama de fogo, que os seus pés são como latão reluzente, que o túmulo de José de Arimateia, por mais que fosse pomposo naquela época, não podia contê-lo. Ele estava quase a postos ali de retornar para o seu trono. Os anjos estavam aguardando. 2 descem para testemunhar e para testificar, mas a comitiva celestial está em pé aguardando o Rei dos Reis voltar. E hoje ele já se assenta no trono. O túmulo, como já foi dito, está vazio, mas o trono está ocupado. E o nosso Deus, por um breve momento, Ele reservou o encontro no jardim para dizer: você é importante para mim. Eu estou aqui para suprir as suas necessidades. Eu estou aqui como provedor. Não haverá mais tristeza. Eu estou subindo, mas virá um após mim, vai virar um, descerá dos céus, o Espírito Santo, e Ele pousará sobre você, Ele habitará dentro de você. E embora eu esteja no trono, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus que está dentro de nós. Enquanto nós estamos aqui na peleja, enquanto nós estamos na caminhada, não se esqueça que o Rabone está contigo. Não se esqueça que você não está sozinho. Não se esqueça que além do Rio Azul haverá toda a recompensa dessa jornada. Segura mais um pouquinho. Ele ressuscitou e Ele marcou encontro comigo e com você aqui nesse jardim. Mas existe um encontro reservado nas regiões celestiais para mim e para você. Amém? Continuando. Continuando. Pode colocar aí para mim João 20, versículo 17, por favor. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas para meus irmãos. 18. E dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhe dissera isto. Irmãos, não parou na ressurreição. Jesus precisou chamar a atenção de Maria. Maria, não me detenha. Esse detenha, irmãos, quer dizer o seguinte: Maria, não sou mais o mesmo Jesus. Não vai ser daquele jeitinho que você estava acostumada. Mudou, a situação mudou. Eu ressuscitei sim, mas não para viver a mesma vida. Não para continuar do teu ladinho em corpo.
Não me detenhas, porque eu vou voltar para o Pai. Eu ainda tenho que completar algo. Mas não é para o meu Pai. É para o meu e o seu Pai. A condição espiritual mudou. Não somos mais meras criaturas. Jesus precisou dizer para Madalena: não me detenha e entenda. Abra seus olhos espirituais. Receba essa paternidade divina. Receba a tua parte comigo. Tome a tua posição. Ocupe o teu lugar de direito. Não por mérito, mas porque eu conquistei esse lugar para você. E por que Maria, irmãos? Por quê? Vocês sabem que uma mulher, o testemunho de uma mulher naquele tempo não valia de nada? Naquela sociedade, o papel de uma mulher, assim como o papel de uma criança, assim como o papel de um enfermo, era um papel raso. Não tinha espaço naquela sociedade. Uma pessoa sem posses. E Jesus escolheu justamente uma representante desta parte da sociedade. Jesus escolheu justamente uma pessoa que seria desacreditada para colocá-la numa posição de honra, de filha, de escolhida, de herdeira. E aí eu fico pensando, Maria ouvindo tudo aquilo, recebendo aquela revelação de que Jesus tinha ressuscitado, mas não ia mais ser igual, ia ser uma coisa diferente, e que agora ela era não apenas amiga de Jesus, não apenas discípula, mas ela era irmã de Jesus, filha do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ela pensando, como é que eu vou contar tudo isso? Ninguém vai acreditar em mim. Mas Jesus sempre tem um plano perfeito. Ele escolheu aquela mulher para contar, revelar. Talvez muitos tenham duvidado, mas Jesus não parou ali, ele continuou se revelando. E quando ele se revelou a outros, ficou nítido. Realmente, esse Jesus, ele chama aqueles que são excluídos, aqueles que são diminuídos na sociedade, e coloca na mesa, de igual para igual. Somos todos irmãos em Cristo. Somos todos filhos de um Deus Todo-Poderoso. E aí eu te pergunto, por que às vezes você fica de cabeça baixa, se sentindo subjugado, diminuído perante essa sociedade, que tem princípios tão malignos, tão destrutivos? Ei, eu e você somos filhos de um Deus. Não somos escravos, não somos apenas servos, somos amigos, filhos. Tem ideia da potencialidade de você ser chamada irmã de Jesus? Irmão de Jesus? Não é algo raso. Entenda, assuma a tua posição. Você é membro de um reino. O reino deste mundo pode achar alguma coisa, mas é o Deus Criador dos céus e da terra que governa todas as coisas. Sem este Deus, não há ar que passe pelo meu e pelo seu pulmão. É a Ele que todas as coisas são subjugadas. É a palavra dEle quem ordena todas as coisas. É a palavra dEle que ordena, haja vida. É a palavra dEle que ordena, basta. Este mal se cesse. E, irmãos, não é necessário que haja uma batalha espiritual. O inferno pode querer me convencer disso, mas é a palavra do Senhor que basta. É no momento que Ele fala, chega, que chega. É um momento que Ele fala, é a hora da minha filha receber a parte dela. É a hora dela receber. Assuma a tua posição de filho e de filha do Senhor.
Você não é escravo subjugado. Você não está sobre a autoridade deste mundo. Você está sobre a autoridade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você não é menor, você é filho. Tome tua posição como filho. Vamos continuar com a mensagem? A paz do Senhor, amém? Se os irmãos puderem projetar aí, por favor, João 20, eu vou ler 3 versículos, o 19, 20 e 21, por favor. Tá bom. Diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Só até aí. Querido, aqui vamos tentar fazer um resumo bem rapidinho. Já no versículo 19, já é possível que a gente compreenda que os discípulos estavam bem preocupados, com medo de serem pegos, né, e de terem o mesmo destino que o seu mestre acabara de ter há pouco tempo, alguns dias atrás. E por essa razão, eles se esconderam, fazendo suas reuniões escondidos com medo dessa perseguição. Até que então o Senhor Jesus aparece para eles, como já relata o texto, e como já nós podemos compreender, ter apenas uma noção, que talvez esses discípulos, essas pessoas que viveram com Jesus durante muito tempo, possivelmente não acreditaram que aquele era o Jesus que havia ressuscitado, porque Jesus teve que provar para eles, mostrar as suas mãos e o seu corpo, né, o seu lado, enfim, as marcas das lanças. Isso me faz compreender que em certa medida aquelas pessoas não estavam acreditando que aquele poderia ser Jesus. Até que então, e aí o texto continua, eles ficaram felizes, alegres, acreditaram que aquele era o mestre, né? E aí Jesus continuou e repetiu a mesma coisa que havia dito no início, que a paz seja com vocês, esteja com vocês, porque até então o Senhor Jesus disse, mas aquilo não trouxe conforto, aparentemente, né? Só depois de verem realmente que aquele se tratava do Jesus, aquele ao qual eles andaram e percorreram em diversos locais e realizou, e eles viram pessoalmente milagres acontecendo, sendo realizados, e maravilhas e tudo mais, só aí então, depois de ver, que eles ficaram mais tranquilos, e aí sim Jesus repete novamente o que havia dito logo no início do diálogo. O que nós podemos tirar apenas desses poucos versículos, 3 versículos que nós lemos? A nossa vida nos impõe circunstâncias e situações muito complicadas, difíceis. Passamos por dores, por perdas, por lutas, por dificuldades, por tristezas, por decepções, não importa o tamanho, não importa a dificuldade, mas muitas das vezes o nosso barco em meio ao mar, que é a vida, ele está batendo de um lado para o outro. E muitas das vezes estamos como os discípulos estavam naquela cena em que Jesus estava no barco com eles e a tempestade ali pegando e eles com medo, assustados, e Jesus tranquilo, dormindo, descansando, até que então Jesus
levanta e ordena, e o mar, tudo se acalma, o vento, o mar, né? Como tem a música aí, tudo ele obedece. E a nossa vida, muitas das vezes, é assim. Nos deparamos com essas circunstâncias, com essas situações, por mais que nós sirvamos, eu e você, a Jesus há 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 anos, mas nós sentimos medo, às vezes duvidamos também. Não é porque eu sou pastor, qualquer um outro pastor aqui ou pastora, tenha certeza, sente medo, tem dúvida, às vezes se pega não acreditando. Mas assim como esses discípulos aqui estavam, porque Jesus teve que provar que era Ele, assim eu compreendo. E assim somos nós no decorrer da nossa vida, da nossa jornada. As dificuldades, as preocupações, as decepções, as angústias, as dores, as perdas, nos fazem às vezes nos sentir assim, nos distanciam um pouco. Mas quando o Senhor Jesus está ao nosso lado e se apresenta para nós e diz: fique calmo. É mais ou menos, vamos entender assim, que a paz esteja convosco. Fique calmo. O Senhor Jesus está contigo e comigo em todas e qualquer situações que venhamos a passar, em todas as dificuldades, em todos os problemas. Não importa a dificuldade, se para nós é impossível, mas o Senhor Jesus está conosco. E a paz que excede todo entendimento, que é o próprio Jesus, a sua própria presença em nossa vida, ela nos faz enxergar os problemas de outra maneira. Assim como fez com esses discípulos, que por mais que tivessem medo de serem perseguidos e mortos, a partir do momento que Jesus se apresenta e que eles percebem que é Jesus e que essa paz consegue alcançar os seus corações, eles, pelo que nós podemos perceber aqui do texto, esse problema com a perseguição dos líderes judeus se perde, fica para trás, fica em segundo plano, porque agora Jesus está no barco. E é assim comigo e contigo. O Senhor Jesus está no nosso barco, está na nossa jornada, na nossa caminhada, por mais que às vezes nós não estejamos enxergando, mas acredite, o Senhor Jesus está contigo. Independente do problema, você pode até duvidar, você pode por algum segundo não acreditar, mas isso não impedirá que o Senhor Jesus esteja ao seu lado. O fato dos discípulos terem que ver que era Jesus não distanciou Jesus deles. Percebe? O fato de Jesus ter que mostrar a sua mão e mostrar o seu corpo perfurado não fez com que Jesus saísse de perto daqueles homens, aquelas pessoas, mulheres talvez estivessem também. Não se esqueça nunca, por maior que seja a tempestade que o teu barco esteja enfrentando, o Senhor Jesus está contigo em qualquer situação. Amém? Pastor André. Vocês perceberam tudo que foi dito aqui nessa noite? Nós declaramos desde o início: a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. A pedra foi removida e a morte não pôde contê-lo. Logo depois a esse encontro narrado, onde Maria ainda pranteava, via a pedra removida, mas não compreendia o seu sentido, o seu significado. Contudo, olhava para um homem caminhando pelo jardim, um homem que havia marcado um encontro com Maria, um homem que marcou um encontro com você nessa noite, para dizer a cada um de nós: por que choras? O que está acontecendo na sua vida? Qual é a situação que você está enfrentando? E ela diz naquele momento qual era a dor, qual era a tristeza dela. Tiraram o corpo do mestre. Foi você que fez isso? Se foi você que fez isso, por favor, devolva-o, diga onde está. E realmente era ele quem havia feito isso, mas não retirado o corpo, mas sim ressuscitado dos mortos, a ponto dela dizer: Maria.
E quando ele declara Maria, ela entende, é mestre, é Jesus, é o Rabone. E ele vai dizer para ela justamente aquilo que já foi retratado aqui hoje. Não me detenhas. Vai ao encontro daqueles a quem eu também chamarei de irmãos e irmãs, porque agora eu vou para o meu Pai, que também é o vosso Pai. Eu voltarei para o meu Deus, que também é o vosso Deus. E eles estavam em casa trancados, não entendendo ainda o significado disso. Ele adentra, uma porta trancada, ele adentra e diz: a paz seja com vocês. Os corações não entendem bem, e ele precisa então se fazer reconhecido diante deles para dizer: paz esteja de verdade nesse lugar. Quando eu vejo uma reunião como essa nossa, onde desde o início estamos louvando e adorando a Deus, afinal de contas a noite de hoje é tão marcante, tão significativa, tão emblemática para nós, para falarmos acerca da ressurreição de Jesus. E os nossos corações se enchem de alegria, e nós celebramos a Deus, e nós louvamos ao Senhor, e nós bendizemos a Deus, e vemos as pessoas à nossa volta adorando, celebrando, bendizendo. Isso nos impele também a adorar a Deus, a louvar o nome do Senhor. Todavia, você precisa se deparar com a realidade que aqueles homens também precisavam se deparar. A pedra havia sido removida, os soldados estavam à procura. Cadê o corpo daquele homem? Seus discípulos devem ter pegado ele, seus discípulos devem ter ocultado ele, para que todos pensem que realmente ele ressurgiu dos mortos, como ele disse que faria. E talvez eles dissessem: meu Deus, a gente não fez nada. Se ele ressuscitou foi porque ele disse que ressuscitaria. Mas será que ele ressuscitou mesmo? O que realmente aconteceu? E aí então eles estão ali trancados, e aí chega Maria dizendo: eu vi Jesus. Pedro chegaram um pouco antes dizendo: ele não está lá, o corpo realmente não está lá. E Maria diz para eles: eu vi Jesus. E ele mandou dizer para vocês que eu ouvi. Ele mandou dizer para vocês que vocês agora têm um Pai e têm um Deus na vida de vocês. E eles ainda estão um pouco atônitos, confusos. O receio da tropa romana, toda aquela preocupação, até que o próprio Jesus está diante deles para dizer: não temam, não temam, apenas creiam. É Jesus dizendo hoje aqui para nós, porque tão certo como ele ressuscitou e vive, ele está aqui entre nós. E ele diz a você: não tema. Diante de quaisquer situações que venham, que advenham a sua vida, ele diz: não tema. Então, como eu disse, a gente está num momento de um ambiente de alegria, porque assim como eles contemplavam Jesus, eles pensavam: Jesus realmente está vivo, Jesus realmente ressuscitou, Jesus realmente ressuscitou, Jesus verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Mas eles ainda estavam dentro daquele lugar. E finalmente, o verso de número 22 de João 20 vem dizer aquilo que todos nós precisamos compreender. Jesus vai se voltar para eles, vai soprar sobre eles e vai lhes dizer: recebei do meu Espírito. Jesus vai se voltar para eles, João verso 20, versículo 22, e vai soprar sobre eles: recebam do meu Espírito Santo. O que Jesus estava fazendo ali naquele ato era dizer a cada um deles, a cada uma delas, a cada um de nós, a você nessa noite: você não está sozinho, você não está sozinho.
Essa casa ao qual vocês cerraram a porta, trancaram a porta, colocaram os alarmes e ficaram preocupados que alguém entrasse, não são elas que irão conter vocês. O meu Espírito está sobre vocês e vocês sairão por essas portas. E é o que eu digo a vocês agora. Essa noite está linda e maravilhosa. Jesus está aqui, estamos adorando, estamos celebrando, estamos bendizendo, mas eu digo a você, saia por aquela porta cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito que te leva a testemunhar dele, o Espírito que te dá ousadia e intrepidez para falar dele, o Espírito que enche o seu ser, para que você diga às pessoas que estão lá fora: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, mas carrego comigo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vida está em mim, vida que o dinheiro não pode comprar, vida que os recursos desse mundo não podem satisfazer. A vida verdadeira habita o meu ser. Recebamos o Espírito Santo para ter a intrepidez e a ousadia de declarar a todos quantos sejam: Jesus vive. Por que Ele vive? Porque se você for a Jerusalém, é uma confusão tremenda para saber que lugar é aquele. O sepulcro é aqui, o sepulcro é acolá, porque não tem corpo para testificar. Porque muitas pessoas testemunharam ao longo da história dizendo: é verdade, Ele ressuscitou. Compartilhei essa manhã aqui com a igreja e repito para vocês agora: se eu conto uma história só para a Elaine e a Elaine compartilha comigo e a gente conversa sobre ela, a história está só entre nós e fica difícil vocês acreditarem. Se a mesma história que eu compartilhar com a Elaine, o Tito contar para a Graça também ouviu e compartilhou, o Ademir conta lá para o Ezequiel e o Ezequiel também ouve a mesma história, e a gente não se encontrou para falar da história, e as pessoas estão compartilhando uma história pela oralidade do seu testemunho, de grandes números de pessoas, ganha a consistência de que necessita. Mas mais do que isso, cremos que Ele ressuscitou, não apenas porque o túmulo está vazio, não apenas porque as pessoas testemunharam ao longo dos séculos e das gerações, mas porque a nossa vida, a nossa existência, a vida de cada um de nós, a sua vida que está nessa transmissão, a vida de cada uma das pessoas que hoje tem este fôlego, pode dizer: eu sou uma testemunha viva, porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu sou a prova viva disso. Você é a prova viva disso, porque você foi arrancado do lamaçal do pecado e vive uma nova vida, não conforme o conceito, as ideias dos homens ou a tradição que se conte, mas você narra a todos a verdade que explode dentro de você. Jesus Cristo mudou a minha vida. Isso é o Espírito Santo que faz em cada um de nós. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos alicerça, é o Espírito Santo que nos anima, é o Espírito Santo que nos enche e nos leva a ir adiante, a ir além e a experimentar coisas novas de Deus. Qualquer que esteja vazio hoje, qualquer que esteja sem esperança hoje, qualquer que esteja desanimado ou desiludido hoje, qualquer que esteja confuso, qualquer que esteja também maltratado por injúrias, por calúnias, qualquer que esteja cheio de medo, qualquer que esteja cheio de temor, não importa o tamanho daquilo que você possa estar carregando, não é maior do que aquele que venceu a morte. Não pode superar aquele que venceu a morte e o inferno. Se o que você carrega é uma opressão do maligno sobre a sua vida, até ela caia por terra diante do poder do nome de Jesus. E não resista. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. O sepulcro está vazio. As vidas testemunharam. Você está aqui hoje e recebe do Espírito
para encher e declarar: Ele vive e reina para todo sempre. Recebam do Espírito que nos foi dado por Jesus, porque Ele prometeu que nós não estaríamos sós. Viria o Consolador. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração para todo sempre. Glorifique e exalte ao Senhor. Sim, declare a Ele o louvor e a adoração dos teus lábios, pois Ele está vivo, pois Ele é Senhor, e o seu Espírito está em nós, está aqui nesse lugar, e nós podemos declarar com todo o nosso coração: grandes coisas o Senhor ainda fará por nós, grandes coisas o seu Espírito ainda manifestará entre nós. Estamos aqui, Senhor, nos preparando para o novo de Deus, e que esse novo venha sobre nós, em nome de Jesus.